O Brasil como uma fábrica de espiões para a Rússia. O Brasil como uma fábrica de espiões para a Rússia, e quem alega isso é o New York Times. Esse é o título de uma manchete que estampou o site desse veículo americano, o jornal por assinaturas com mais assinantes no mundo, que me conste, pelo menos no Ocidente. E um dos jornais que ainda tem muita relevância em moldar a opinião pública nos Estados Unidos. Claro, pesem a quem goste, a quem não goste, há críticas a ele, mas a matéria aborda uma operação da Polícia Federal para desmantelar uma rede russa no Brasil. A manchete é essa que vocês estão vendo aí na tela. E na sequência eu vou passar com vocês pelo que a matéria fala. E eu estou municiado aqui de alguns livros que também tratam a respeito do assunto. Se a gente puder ampliar a tela em mim, a gente vai falar a respeito desse livro, Desinformação, do Jon-Mihai Pacepa. Esse era o chefe de inteligência da Romênia comunista e foi o principal... Ele é o desertor de mais alta patente a sair do bloco soviético, e a gente vai falar também disso à luz desse livro, Os Arquivos Mitrokin. Vasily Mitrokin era um arquivista da KGB, ele desertou para o Reino Unido carregando uma série de arquivos que ele mimeografou do arquivo da KGB, então a gente vai compreender a matéria atual a respeito da atuação de espionagem alegada no Brasil e vai passar por parte do registro histórico. A gente pode voltar com a tarde, obrigado pela produção, hoje dei trabalho, e vocês veem a matéria do New York Times aí ao lado. Muito bem, o que diz a matéria? Basicamente, ela desmantela uma rede com uma série de pessoas da Federação Russa, uma série de agentes da Federação Russa que operavam aqui no Brasil. Isso envolve uma série de questões. Em particular, o Brasil era uma destinação com uma peculiaridade. Ao invés de ser um lugar que eles estavam necessariamente ativamente espionando, não era exatamente isso. Ao invés, o Brasil, pelas características que o passaporte brasileiro proporciona, pelo fato de que o Brasil também é um país com uma sociedade muito cosmopolita, uma diversidade muito grande e étnica, seria fácil para alegar que uma pessoa é brasileira. Quer dizer, se o sujeito é negro, branco, japonês, qualquer que seja a etnia, é muito fácil dizer que ele é brasileiro, e isso a gente atesta no nosso cotidiano. Sendo assim, pelas características do passaporte, pelas características da sociedade e da legitimidade da narrativa, o Brasil tinha virado um foco para o treinamento de agentes. Essa operação da Polícia Federal também passou por outros países, por cooperação com uma série de outros. A gente traz aqui alguns à tona que tem na apuração: Holanda, Uruguai, Estados Unidos, entre outros. Israel também participando como fonte de informações. Agentes, então, treinados no Brasil, não necessariamente espionando o país, mas que desenvolviam vidas aqui. Namoradas, esposas, negócios, faziam faculdade e começavam a forjar essa identidade. A gente vai passar por alguns dos casos para entender melhor como isso se desempenhava e como essas sleeper cells, essas pessoas que estavam aqui de prontidão, também estavam agindo. A gente recupera a seguinte apuração que vem na matéria do New York Times, ouvindo a Polícia Federal e também consultando documentos. O jornal cita isso como uma investigação de anos. Então, em abril de 2022, a CIA enviou um alerta urgente à Polícia Federal Brasileira, relatando que um agente infiltrado da inteligência militar russa havia chegado à Holanda para um estágio no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Um agente russo chegando na Holanda para um estágio no TPI. Lembrando, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, também tem um mandado de busca, um mandado de prisão para Vladimir Putin, questão de crimes contra a humanidade e envolvimento na guerra da Ucrânia. Acontece que esse agente, que foi apontado ali, um agente russo entrando na Holanda para o TPI, tinha uma identidade brasileira. O nome que constava era o brasileiro Vitor Miller Ferreira, mas a verdadeira identidade, o verdadeiro nome dele era Sergei Cherkasov. As autoridades impediram a entrada dele, ele foi deportado de volta para o Brasil. Quando ele chegou, ele não chegou a ser preso por espionagem, ainda havia questão de desenvolver a investigação, mas ele foi preso por uso de documentos falsos. E aí começou a apuração. A PF começou a tentar entender qual era a falsificação de documentos a trama era complexa, mas basicamente eles forjavam a certidão de nascimento, se aproveitavam de questão de zonas rurais, onde a regulação para isso, se o sujeito vai num cartório com 2 testemunhas, explica o que aconteceu, consegue registrar a questão dali da certidão de nascimento. Aproveitando-se de uma série de brechas na fiscalização a respeito de certidão de nascimento, da legitimidade do nascituro, basicamente se forjava documentos. Se eles conseguiam forjar uma certidão de nascimento, daí conseguiam forjar dali em diante uma carteira de identidade, eventualmente um registro, um passaporte, e a coisa começava a ser viabilizada. E eles começaram a procurar, a partir de certidões de nascimento cujos dados não batiam, outras pessoas que estavam como, aspas para a matéria, fantasmas aqui no Brasil. E acabaram achando uma série deles, pelo menos 6, mas com uma rede expandida que, quando vê os que já passaram por aqui, que foram depois para Portugal, para Uruguai, para outros lugares, é maior. O maior desafio é criar a identidade falsa, e o Brasil proporcionava um ambiente onde isso poderia ocorrer e onde, a partir daí, eles poderiam forjar vidas falsas para depois operar no exterior. A gente tem essa matéria do New York Times que traz isso à tona, mas a matéria também traz outra questão à tona, uma questão diplomática.
Pegando esse exemplo, a gente passa agora para outro ponto, a questão diplomática. Segundo a reportagem, na Interpol, esses agentes russos foram colocados como procurados internacionalmente, não pela questão da espionagem. A Interpol tem uma série de regras, uma questão a respeito disso, mas por falsificação de documentos. E a ideia era também que, diplomaticamente, isso pudesse dar algum tipo de recado, segundo a reportagem, para a Federação Russa, no seguinte ponto. A reportagem diz que o Brasil é um país que tentou se manter neutro e se manter com uma postura distanciada quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Entretanto, há algum tipo de atrito, afinal de contas, isso foi recebido como uma sequência de atuação de espionagem no país e a Interpol seria um fórum, então, para endereçar isso. Agora, eu quero endereçar com vocês isso de outra perspectiva. Isso é o que diz a reportagem, a gente agora volta mais atrás e endereça isso a partir de outra perspectiva, do ângulo histórico. Como eu citei, eu trouxe 2 livros aqui à tona, vou mostrar eles 2 novamente para quem está chegando na transmissão. Um deles é esse, Os Arquivos Mitrokin, o outro é o Desinformação. Eu gosto muito de trabalhar com esses 2 livros quando a gente cobre a pauta de espionagem, afinal de contas são 2 fontes primárias. Um deles, como eu disse, um relato de um tenente-general que chefiava o aparato de desinformação no exterior, de espionagem com propaganda, de operações de influência da Romênia comunista, que, claro, atuava em articulação com todo o bloco comunista do leste europeu. O outro é de um arquivista. Se a gente falava dos espiões agora com essa história rocambolesca de chega no TPI, descobre que a identidade é outra e forte certidão de nascimento, a história de como esse livro veio à tona também é uma história aí com as suas particularidades. O Vasily Mitrokin trabalhava como arquivista na KGB, mas era muito desiludido com todo o sistema soviético, então ele passou a copiar arquivos da KGB que ele achava que eram coisas relevantes para o mundo saber e guardar em casa. Na década de 90 ele foi para os países bálticos, não vou lembrar qual agora, se era Estônia, Letônia ou Lituânia, mas cruzou ali a fronteira e chegou na embaixada do Reino Unido com uma carroça com um pano coberto e falou: olha, eu era arquivista da KGB, eu quero desertar, eu estou trazendo esses documentos comigo. E o resultado foi, então, uma compilação de livros chamados Os Arquivos Mitrokin, trazendo esses arquivos a público. Pelos 2 livros, a gente percebe uma atuação muito vasta do aparato soviético na América Latina e o Brasil também tem parte nisso. Os arquivos da KGB falavam mesmo de uma pessoa nas relações exteriores brasileira como um ativo, como um agente russo na década de 70. É interessantíssimo porque eles falam a respeito do sucesso das operações, envolvendo também infiltração em jornais, envolvendo infiltração em mídia. E ainda o governo argentino também é outro caso onde salta os olhos quando a gente fala desses arquivos da KGB na América Latina. A Isabelita Perón, que não é Evita, a outra esposa, a terceira esposa do Juan Domingo Perón, que foi vice dele e depois assumiu por 2 anos a presidência na década de 70, era vista nos arquivos da KGB como um ativo russo. Um ativo, eles chamam uma pessoa que não é conscientemente um agente, mas é alguém que pode ser manipulado para cumprir a vontade da KGB sem saber. A Isabelita era listada como um ativo e dentro da administração na Argentina havia uma série de espiões. Itamaraty, governo argentino também, segundo os próprios arquivos da KGB como fonte primária. De forma interessante, a gente vê relatos similares corroborados aqui nesse livro, quando se fala do Brasil no século passado, do Desinformação. E uma peculiaridade que a gente pode citar é que o Yomi Pachepa, o tenente-general que desertou e escreveu o livro, falava que na América do Sul, na América Latina, o segredo para conseguir influência na imprensa era usar as charges, usar os quadrinhos, que aquilo era o que realmente importava, né? O pessoal não lia o resto do jornal. Uma particularidade que ele fala aqui sobre a América Latina no livro. Então a gente fala tudo isso para dizer que há um ângulo histórico e que perpassa também as redes de espionagem na Guerra Fria. Quando a gente vê que o governo russo faz isso, não é uma questão que surpreende sob 2 perspectivas. Claro, muitas das grandes potências globais, China, Estados Unidos, outras, têm também redes de espionagem, Reino Unido, MI5, MI6, CIA, etc. Entretanto, quando se fala da Rússia, Putin era ele próprio agente da KGB durante o final da Guerra Fria, quando ele estava estacionado na Alemanha Oriental. Ainda se tornou chefe do FSB, uma agência sucessora da KGB, quando houve a ruptura do bloco soviético, o fim da União Soviética. Quando ele assume, ele vem com essa herança e mesmo foi criticado por colocar muita gente que eram agentes da KGB ao longo de todo o bloco soviético. No livro do Yomi Pachepa, ele fala a respeito de Putin e ele diz: seria muito difícil tirar, no caso da Alemanha, a influência nazista se fosse a Gestapo ou fossem as agências de inteligência que estivessem ocupando todos os cargos executivos. E ele fala isso com um comparativo com a Rússia após o fim da União Soviética, dizendo que vai ser complicado haver uma dessovietização ou uma mudança na forma como o país age se todos os quadros do aparato de inteligência são quem ocupam as principais funções do executivo, uma coisa que vai desde a liderança do país com Putin a governadores e mesmo muitos membros do parlamento. Esse era o argumento de Pachepa. E Putin mostrou em alguns pontos que ele era uma pessoa com algum saudosismo da União Soviética,
Bom, isso é claro, ele chamou o fim da União Soviética de a maior catástrofe geopolítica do século XX, mas do aparato de inteligência em particular. Ele era apadrinhado de uma linhagem que vinha de Yuri Andropov, que é talvez o diretor mais importante em termos de estímulo de terrorismo, de operações no exterior da história da KGB. Um busto dele foi retirado quando do fim da União Soviética, Putin pediu que fosse colocado de volta. E por aí a gente tem algum caldo para tentar entender essa informação e o histórico de Putin, da KGB e da espionagem russa sob uma luz histórica. Partindo da luz histórica para alguns outros fatos recentes, a investigação do New York Times, sim, traz informações interessantes, mas ela vem no contexto de outros casos. A gente tem aqui, por exemplo, Mikhail Mikushkin, também conhecido como José Assis Gamarra. Isso é de outubro de 2022, preso na Noruega. Ele era pesquisador e estava utilizando identidade brasileira. A gente tem aqui a matéria da BBC. Partindo para outros casos aqui, os casos são muitos, tá? A gente vai passar por alguns. Irina Zmiereva, também conhecida como Maria Tzala, agente russa operando na Grécia com nome brasileiro, alegava ser brasileira e esteve no Brasil pelo menos em 2 ocasiões, passando pelo Rio de Janeiro e por Ouro Preto. Ela é suspeita de ter utilizado a identidade brasileira para facilitar o seu trânsito internacionalmente. Mais um, Sergei Chumilov. Ele atuou como diretor da Rossotrudnetstvo, a Casa Russa no Brasil. Foi identificado pela BIM como agente de inteligência russa. É essa próxima imagem aqui ao lado. Identificado então pela BIM, esse caso de agora pela PF, esse anterior pela Agência Brasileira de Inteligência como agente de inteligência russa. Sob cobertura diplomática, ele promovia bolsas de estudo e intercâmbios culturais, visando recrutar brasileiros como fontes de informação, participou de eventos em universidades, etc. Fica aí o registro. Não deixa de ser interessante a gente também perceber, à luz dessa matéria, que isso vem conforme se denuncia uma série de outras atividades criminosas transnacionais, espionagem. O Brasil, pelas matérias recentes, parece dar essa impressão de um país que tem muita dificuldade de lidar com esse tipo de questão. Isso acontece enquanto o almirante Alvin Halsey dos Estados Unidos visita o Brasil com a publicação de um anúncio sobre Tríplice Fronteira e um pedido para que brasileiros deem informações a respeito de Hezbollah. A gente cobriu anteriormente ontem, a gente até entrevistou o general Pazuello, que lidou com fronteiras, não focando na atuação dele como parlamentar ou ministro, mas como general, a respeito da questão de segurança envolvendo as fronteiras, e falava-se da atuação mais ampla do Hezbollah. Outras coisas que permeiam as fronteiras incluem, se for para a Amazônia, ELN, organizações criminosas ligadas à Venezuela, e mesmo, claro, as crimes brasileiras, assim por diante. Espionagem, crime, Hezbollah, Rússia, Oriente Médio, uma situação aí complicada a ser apurada, complicada a ser observada.